Olá e seja bem-vindo. O ex-ministro-chefe do GSI, general Augusto Heleno, prestou depoimento na CPMI do 8 de janeiro. E assim que chegou na comissão, Heleno foi ovacionado. Mesmo munido com o direito de ficar em silêncio, o general não fugiu das indagações da relatora, senadora Elisiane Gama, que fez perguntas opinativas, totalmente alienadas da CPMI. E totalmente delirante, a relatora sugeriu que teria snipe para impedir que Lula subisse a rampa. E a todo momento ela tentou colocar palavras na boca do general, que no fim ficou revoltado com a desonestidade da pupila de Flávio Dino. Veja. Nós vamos ouvir agora o general Heleno. Este é o pessoal que nós achamos fundamental ser aqui nessa CPMI verificado. Eu peço que o senhor general depoente Augusto Heleno Ribeiro Pereira seja conduzido à mesa. Fico envergonhada, presidente, sinceramente. Envergonhada, presidente, sinceramente. Vamos lá, vamos passar aqui para a nossa oitiva. Iniciar, general, perguntando, nós recebemos aqui nesta comissão, lá atrás, um relatório da Polícia Federal que apontou aí várias conversas feitas entre o então ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, com vários outros militares e mensagens totalmente com cunho golpista, inclusive até pressionando o comandante do Exército, o então comandante do Exército, Freire Gomes, a tomar medidas referentes a uma intervenção militar. Em algum momento o senhor teve conhecimento desse tipo de pressão? Não. Em nenhum momento chegou ao seu conhecimento. Veja, nós temos, por exemplo, nessas várias conversas, eu vou ler aqui algumas, por exemplo, aonde o Ailton Barros, ele diz ao Mauro Cid, é o seguinte, entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes, então o ministro do Exército, para que ele faça o que tem que fazer. Até amanhã à tarde, ele aderindo, ele faça um pronunciamento, então se posicionando dessa maneira para a defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa. Que você viu, né? Eu não preciso falar, está abalado em todo o Brasil. Aí ele continua, não é difícil. O outro lado tem a caneta. Nós temos a caneta e a força. Braço forte e mão amiga. Qual é o problema? Entendeu? Quem está jogando fora das 4 linhas? Somos nós? Não somos nós. Então nós vamos ficar dentro das 4 linhas a tal ponto ou linha. Mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem lançar. Vamos dar de passagem perdida? Aí ele continua, nos decretos, nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia para prender o Alexandre de Moraes domingo, na casa dele. Eu estou lendo apenas uma mensagem, que é do seu Ailton Barros, mas, na verdade, tem várias outras mensagens nessa troca com o Mauro Cid, aonde eles claramente apontam uma tentativa de influenciar os militares das Forças Armadas em relação à implantação de um golpe. Nem conversas, nem debates internos, nem rodas. Por mais que o senhor não tenha participado, o senhor não ouviu em nenhum momento esse tipo de conversa, general? Não, aconteceu aí nos últimos meses uma supervalorização de papel de auxiliares cujo limite de atuação era muito estreito e eles trocavam mensagens que não significavam absolutamente nada para o contexto dos chefes militares. Isso aí é bobagem achar que uma conversa
do ex-sargento Ailton com o tenente-coronel Mauro Cid vai arrastar uma multidão de generais para dar um cobre. Isso aí é um claro desconhecimento de como funciona a hierarquia nas Forças Armadas. Não é assim. Eu, por exemplo, era ministro do GSI. A partir do momento que o presidente da República declarou com todas as letras que ia atuar dentro das 4 linhas, se eu tivesse lá no recôncavo da minha alma o desejo de participar de um golpe, eu já teria tirado meu time. Falei, bom, o presidente já declarou que quer agir dentro das 4 linhas. Está encerrado o assunto. General, o senhor faz referência ao Ailton. Veja, o Ailton, ele, de fato, não estava num alto escalão, digamos assim, mas ele era uma pessoa estratégica. Ele era uma pessoa que se equivalia, por exemplo, ao chefe de gabinete da Casa Civil. Quer dizer, ele tinha uma posição estratégica. Mais para além do Ailton, nós temos também aqui a conversa do Mauro Cid com o Lawande. E na conversa do Mauro Cid com o Lawande, o Cid diz o seguinte para ele, e mais uma vez eu pergunto aqui ao senhor. Ele diz o seguinte: General Heleno esteve aqui. Aí o Lawande então comemora, cumpriu o que falou que faria. E nessa referência, eu fiz um levantamento dessa informação e, de fato, o senhor participou de uma reunião. Me explique o que aconteceu, o que ele quis dizer, cumpriu o que falou que faria. Eu queria que a senhora primeiro me explicasse qual foi essa reunião. Pois é, na agenda... Esses boatos são soltos assim a granel e viram verdade. Que reunião é essa? General, no dia em que o Lawande faz referência ao Mauro Cid, no dia em que o Lawande faz a citação e o Mauro Cid afirma para o Lawande de que o senhor esteve aqui, o senhor esteve nesse dia reunido com o presidente da República. Isso não é conversa jogada ao vento. Eu me reunia todo dia. Eu todo dia recebia o presidente mas quando o senhor era afirma... minha missão. Certo. Receber. Então me responda apenas isso. Nesta reunião específica, quando o general, quando o Mauro Cid responde para o Lawande, ele esteve aqui. O Lawande diz, cumpriu o que falou que faria. Eu pergunto ao senhor, o senhor em algum momento sentou com o Lawande ou teve conversa com a presença do Lawande, onde o senhor afirma que estaria reunido com o então presidente Bolsonaro e que trataria naquele momento acerca de algum ato de intervenção? Apenas me responda se o senhor teve ou não essa reunião. Para Vossa Excelência. Essa agenda desse dia aqui, ó, por favor, do dia 20, do dia 12, do dia... Pois não, pode falar. Para Vossa Excelência ter uma ideia do nível, ou vou chamar de fofoca, né? Eu não conheço. Se eu encontrar o coronel Lawande, sei que é um brilhante oficial, muito bem classificado nos cursos que fez, conheço de nome, mas se eu encontrar no Conjunto Nacional o coronel Lawande, eu não sei quem é ele. Que reunião é essa? Vou fazer reunião porque eu não conheço. Não conheço o coronel Lawande. Não, a reunião que ele faz referência, o senhor não teve com ele. O senhor teve com então o presidente Bolsonaro, datada do dia 21 de dezembro de 2022. E consta na agenda oficial do presidente, inclusive, essa reunião com a sua presença. Todos os dias não, general. O senhor não estava todos os dias com o presidente Bolsonaro. Eu levantei, então ele fazia reunião com o senhor fora da agenda. O senhor fazia, então, reunião fora da agenda, porque na agenda inteira do então presidente Bolsonaro, do mês de novembro e do mês de dezembro, eu fiz um levantamento preciso. Quem estava todo dia com o ex-presidente Bolsonaro era o Renato de Lima França, que era subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele estava. O senhor estava em algumas reuniões pontuais, dentre elas essa do dia 21 de dezembro, na qual o Mauro Cid faz referência ao Lawande. Então o senhor pode tentar minimizar o fato. Agora existe uma realidade. Não é apenas uma troca de mensagem. Vossa Excelência está equivocada. Eu tinha a missão institucional de receber o presidente da República todos os dias lá embaixo. Subia com ele. Receber o presidente da República é algo. É lógico que isso não constava da agenda. Era uma atividade diária minha. A reunião que consta com a sua presença, dentre outras,
foi do dia 21 de dezembro, exatamente no mesmo dia aonde o Mauro Cid faz a troca de mensagens com o Lawande. Receber, subir com o presidente, fazer as honras é uma coisa. Sentar e fazer uma reunião planejada na qual ele se refere e bate com a agenda que a gente levantou é outra, general. Há uma diferença básica aí, básica não, há uma diferença significativa quando se trata do teor e do tipo de reunião, de fato, na qual o Mauro Cid se refere na conversa com o Lawande. O teor dessa reunião? Eu queria que o senhor me explicasse. Eu não sei, porque não... Porque a reunião é do dia 21 de dezembro de 2022. Sim, mas a senhora acha que eu tenho na cabeça... O senhor deveria ter, porque pela informação que está entre o Lawande... General Heleno, o senhor Mauro Cid, que já esteve inclusive aqui nesta comissão, ele... fechou uma delação premiada com a Polícia Federal e nessa delação premiada nós ainda não tivemos o acesso ao compartilhamento porque ainda está em fase de diligências, inclusive havendo para que isso possa ocorrer a necessidade da aprovação de um requerimento. Mas, na verdade, foi colocado de uma forma muito ampla pela imprensa, de uma forma geral, uma informação de que ele teria falado nessa delação premiada da existência de uma reunião precisamente no dia 24 de novembro de 2022, no Palácio do Planalto, aonde, dentre outras pessoas, teriam participado aí os chefes dos comandos das Forças Armadas, precisamente o chefe da Aeronáutica, Brigadeiro Batista, o almirante Garnier, que é o chefe da Marinha, e também o chefe do Exército naquele momento, que é o Freire Gomes. Seriam os três que teriam participado com a presença dele próprio, do Mauro Cid, e de outras representações. O senhor teve conhecimento desta reunião? Não, e eu quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa é essa delação premiada ou não premiada do Mauro Cid. Estão apresentando trechos dessa delação e me estranha muito, porque a delação está ainda sigilosa, ninguém sabe o que o Cid falou. Ou seja, me parece de uma forma muito clara que, por mais que não deliberasse e tomasse medidas, mas como o senhor coloca muito bem, ele estava presencialmente para ouvir e seguir as ordens que fossem determinadas a partir, de fato, daquelas reuniões. Quer dizer, é uma presença constante em várias reuniões, mas não necessariamente tomando decisões. Certo. Ainda sobre a reunião, essa possível reunião que teria ocorrido no dia 24, até o senhor chegou a ter reuniões frequentes ou teve em algum momento no mês de novembro com o general Freire Gomes, especificamente com o almirante Garnier? Não, esse é outro ponto que eu acho importante esclarecer. Eu não era um ministro militar, eu era um militar que estava ministro. Então, isso é muito bom que fique muito claro. Eu não era um ministro militar. A convocação dos ministros militares para qualquer evento não incluía a minha convocação. Eu era um ministro militar por formação, mas num cargo de natureza civil, que pode ser ocupado por qualquer civil, e eu não era chamado para as reuniões da cúpula militar. Mas eu pergunto, então, no mês de novembro o senhor não fez, então, reunião com nenhum dos três chefes das Forças Armadas, nem o Garnier? Não. Nenhum deles? Não. O Felipe Martins, ele faz referência ainda, segundo esse vazamento de dados que chegou ao conhecimento da sociedade brasileira, de que ele teria, na verdade, apresentado, por exemplo, essa minuta de golpe, uma GLO, algo que, inclusive, no mandado de busca e apreensão, se chegou na casa do Anderson Torres também,
numa GLO, numa minuta também de um golpe. O senhor em algum momento recebeu esta minuta? Alguém falou que isso estava rolando na mão de várias pessoas do entorno do presidente Bolsonaro. O senhor chegou a receber em algum momento, ou pelo menos ouviu comentários acerca dessa GLO? Nunca. O senhor nunca recebeu? Nunca nem ouvi falar. O senhor está sob juramento, general Heleno. Estou sob juramento. O presidente da República disse várias vezes, na minha presença, que ele jogaria dentro das 4 linhas. E eu não tive intenção, em nenhum momento, de fazê-lo sair das 4 linhas. Não era minha missão isso, convencer o presidente de sair das 4 linhas. Pelo contrário, o gabinete era um gabinete de segurança institucional, ou seja, manter a segurança institucional da República Federativa do Brasil. Então, não tenho que convencer ou participar quando o presidente já disse que não vai jogar fora das 4 linhas. Não vejo por que me envolver nisso. O GSI tem muitas missões. Tem muita gente que pensa que o GSI faz a segurança do presidente da República. O GSI tem muitas missões. A área espacial do GSI, a área cibernética do GSI, o controle das fronteiras é do GSI. Eu não tinha tempo no GSI de ficar zanzando, procurando assunto. E durante todo o período de campanha eleitoral, bolsonaristas sempre faziam referência, por exemplo, ao então candidato e até como presidente eleito, o chamando de bandido ou de ladrão. Era uma fala que esses manifestantes, na verdade, sempre se referiam. E quando o senhor esteve no Palácio do Alvorada, lá em dezembro de 2022, o senhor sai no seu veículo e alguma pessoa pergunta se o bandido subiria a rampa. Mais uma vez, assim como em todas as outras manifestações, eles fazem claramente se referindo ao então presidente Lula. O senhor diz não. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Certo. A colocação que os manifestantes fariam, mais uma vez reafirmando, faziam referências a palavras negativas ao ex-presidente Bolsonaro e, dentre elas, fazia a citação do nome bandido. E é bom lembrar que, por exemplo, George Washington, veja, eu tenho uma mensagem aqui do George Washington nas conversas com o acampamento e nas trocas de mensagens que ele tinha com várias pessoas, ele fazia inclusive referência a treinamentos. Veja, pastor Henrique, em uma delas ele diz o seguinte: vocês vão esperar até quando para ativar os CACs? Tem muito CAC atirador sniper. E pela investigação da Polícia Federal, o George Washington foi uma das pessoas que procurou o treinamento de sniper para, segundo ele, buscar formas, inclusive, mais uma vez repetindo, ele não sobe a rampa. A frase, sim, não sobe a rampa, foi utilizada várias vezes. E aqui numa tentativa clara de criar, na verdade, uma ação de terrorismo, atentar contra a vida do ex-presidente Bolsonaro. O senhor não tinha conhecimento de que havia, por exemplo, treinamento balístico, treinamento com armas com grosso calibre, não é? Ou de precisão, que poderiam ser utilizados nesse período, precisamente no dia 1º de janeiro? Nunca tomei conhecimento desse tipo de treinamento. O senhor não tinha conhecimento de nada, né, general? Nenhum. O senhor, quando esteve na Câmara Legislativa aqui do DF, o senhor fez referência ao ato do dia 8 de janeiro. Aí o senhor colocou o seguinte: olha, não houve golpe, porque não houve tentativa de golpe. Exatamente porque não havia registro de planejamento e liderança. O senhor continua com a mesma ideia? Eu continuo. Primeiro que não houve golpe, né? Não, tentativa não houve mesmo. O Brasil inteiro viu. Não houve tentativa. Para caracterizar uma tentativa de golpe num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com mais de 200 milhões de habitantes, é preciso uma estrutura muito bem montada, é preciso haver uma direção, uma cabeça muito preparada para conseguir fazer um golpe em plena era da comunicação, em plena era da tecnologia, que dê certo com meia dúzia de curiosos que fazem umas besteiras.
Mas não tem nada a ver com Não deu golpe. certo mesmo, isso é verdade, general. Agora veja, tem que agir, tem que informar. Aconteceu alguma coisa dia que 12 de envolva dezembro, Rabin tá dia envolvido. 12 de janeiro, dia Rabin 12 de está dezembro, dia 12 de dezembro, general, houve uma tentativa de invasão à Polícia Federal e os relatórios da ABIN apontavam que a ABIN tinha conhecimento, nada foi feito. Os relatórios da ABIN apontam claramente que havia ações extremistas e no aeroporto de Brasília se tentou explodir um carro-bomba com 60 mil litros de combustível. Vem dizer que não havia uma responsabilidade. Ô, presidente, é para a relatora ficar fazendo discurso ou para deixar o depoente falar? Na sequência, general, no dia 18 de junho de 2022, o ex-presidente ele se reuniu com embaixadores. Aliás, foi esta reunião que evidenciou o resultado que nós temos hoje, que hoje ele é um ex-presidente inelegível, porque nesta reunião ele teria, na verdade, feito uma abordagem acerca das urnas eletrônicas, teria atacado as urnas eletrônicas e teria feito de forma muito clara e explícita colocada a vulnerabilidade, que evidenciou-se lá na frente, de fato, o tornou, na verdade, inelegível. Pairam as informações na imprensa, e aí eu quero que o senhor me confirme, de que o senhor teria, na verdade, participado, planejado e organizado, participado da organização, de fato, dessa reunião do dia 12 de junho de 2022. O senhor teve alguma participação? Não. Por que o GSI recebia, na verdade, esse perfil? Por que o GSI recebia essas pessoas com uma postura clara, na verdade, voltada para atos de manifestações, para atos, na verdade, contra o processo democrático brasileiro? Recebia por uma questão de urbanidade, porque nós éramos um gabinete dentro do Palácio do Planalto, e era uma questão de educação, receber quem quiser comparecer. Agora, eles eram os acampamentos, eles compartilhavam com o senhor o que estava acontecendo nos acampamentos? Eu nunca fui ao acampamento, não compartilhava nada do acampamento. Eles não iam lá para compartilhar comigo posições políticas, nada disso. Eles iam lá para tirar foto, para fazer vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Muito obrigada. Isso a senhora está dizendo. Os vídeos estão aqui. Eu não vou passar porque não tem mais tempo. A senhora está dizendo, pô. Eu quero só fechar, na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudadas, foram examinadas. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que Presidente, por Passa a favor, palavra respeito à relatora, ao presidente. próximo. Está demais. Peraí. É muito desrespeito com a Passa a palavra ao próximo orador inscrito. instituição. Como se percebe, no fim a relatora ri, porque o objetivo é criar narrativas. O general percebeu e ficou irritado com a má-fé da relatora.